quero que você imagine uma situação complicada. Um explorador recebe a incumbência de remarcar ou de explorar claramente uma cidade que foi implodida. E ele então, usando um mapa antigo, ele pega esse mapa e ele começa a andar na cidade. E ele começa a procurar e vendo, né, as possibilidades de reconstrução. E esse mapa aqui está dizendo, aqui tem uma ponte. Ele chega lá, não tem uma ponte, é um abismo lá. Ele chega num lugar e fala, aqui tem um parque, não tem mais um parque, tem um buraco lá. Fala, aqui tem uma fortaleza, só tem escombros. E aí ele utilizando, de repente ele chega à conclusão de que a utilização desse mapa é inútil. Não tem por que utilizar esse mapa. Ele não bate mais, as coisas que anteriormente ele marcou, né, ele fixou, ele não traz mais esse tipo de informação. O interessante é que o mundo, e também muitas vezes a igreja, não está entendendo o que está acontecendo. Qual é a realidade que nós vivemos? De certa forma, o mundo ele quer viver e quer gerenciar a sua vida e as suas expectativas com um mapa antigo, mapa do sucesso financeiro, mapa da popularidade, do poder, da ostentação. Paulo está nos dizendo, e nós vamos ler agora no texto, que agora é a era da cruz de Cristo. Com a morte e a ressurreição de Jesus, em Atos capítulo 2, com o derramar do Espírito, há uma explosão atômica. O derramar do Espírito mudou a história da humanidade, mudou a perspectiva. Cristo já havia prometido isso quando ele expõe o Sermão da Montanha, quando ele fala do seu reino, quando ele fala dessa nova realidade. Olha, é diferente. O reino que eu vim instaurar é diferente. Ele vai mudar a ótica de vocês, ele vai mudar a dinâmica de vocês. Pois bem, com a explosão do Espírito Santo sobre a sua igreja, que está sobre nós até hoje e continuará até o fim, nós podemos ver uma mudança. A geografia mudou, a realidade mudou. O mapa antigo, a carne mediando a lei, ela é incapaz de nos dirigir de uma forma saudável. Não serve mais. Nós entramos em um novo território, chamado Nova Criação. Vamos ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 5. A partir do versículo 11, até o seu final, verso 21. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. 2 Coríntios 5, a partir do verso 11, diz assim: E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. E espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês. Pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vocês. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo nele, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse
por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que nos conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para entender um pouco melhor a urgência de Paulo aqui em Corinto, né? Paulo está extremamente preocupado com esse contexto da igreja, uma igreja iludida com a personificação de seus líderes. Paulo estava sendo, por mais que ele fale isso indiretamente, mas quando você lê a carta inteira, você vai observar, Paulo está sendo atacado por esses superapóstolos. Eles eram eloquentes, eles cobravam caro por suas palestras, apresentavam as suas cartas de recomendações, eles ostentavam experiências místicas, eles acusavam Paulo de louco, como podemos observar aqui no versículo 13, por causa do seu zelo, por ele ser fraco, por ele mostrar sofrimento constante. Paulo escreve para defender não mais a sua integridade, mas para defender a ideia de ministério apostólico fundamentado nos sofrimentos de Cristo, não em ostentação e não em poder. Podemos ir um pouco mais a fundo quando nós observamos que o problema não era apenas um estilo de liderança daquela igreja, mas uma guerra de mundos. Os coríntios estavam julgando segundo a carne. Os seus critérios eram um velho mundo. Os seus critérios eram um mapa vencido, sem condições algumas de apontar a realidade como ela é. Eles não são capazes de medir as coisas de Deus. Então Paulo não está se defendendo, mas Paulo está anunciando que a cruz de Cristo invalidou todo o sistema humano. Tudo aquilo que nós somos capazes de inventar para conseguir alguma conveniência ou alguma vantagem, isso está invalidado nessa nova criação, nessa ação de Deus derramando o seu Espírito e nos tornando uma nova criatura. Por isso eu gostaria de falar nessa noite sobre a revolução da nova criação. Como então abandonamos esse mapa antigo das aparências para vivermos a realidade dessa nova criação? Gostaria de apresentar 3 marcas distintas dessa nova realidade. Ele muda essa nova condição, essa nova criação, essa revolução nos traz uma nova motivação, ela nos traz uma nova visão e ela nos traz uma nova missão. O versículo 11 ao versículo 15, nós vamos observar que há uma nova motivação. Paulo vem apresentar uma nova motivação. Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. Ele morreu por todos, logo todos morreram. A ideia aqui de medo, né, de constrangimento, aqui não é terror necessariamente, não é medo de um monstro, mas a ideia de medo aqui está ligada ao tribunal. Se vocês lembrarem, Paulo constantemente está falando: oi, lembra do tribunal de Cristo? Ele falou anteriormente: todos compareceremos ao tribunal de Cristo. E quando ele fala de terror aqui, ou quando ele fala de constrangimento, ou quando ele fala de medo, dando essa ideia, ele vem nos mostrar essa motivação ética, de certa forma. Ele trabalha duro porque ele sabe que o que ele faz é pela graça de Deus, ou é movido pelo próprio Deus, mas tudo isso será apresentado diante de Deus. E é por isso que ele tem claramente uma motivação tão santa de persuadir. Ele fala de persuasão aqui. O amor nos constrange, mas ele vai falar da persuasão. Essa ideia de persuasão que ele vem trabalhar aqui, por isso persuadimos, ele tem um duplo sentido. Ele é evangelístico, mas ele também é eclesial. Paulo tem o interesse de falar que ele vai anunciar o evangelho tanto a judeus quanto aos gentios. Mas Paulo também está falando do evangelho, ele está falando de persuasão, de convencer a igreja de Corinto a não usar esse mapa velho, que é uma vida de ostentação na carne. Por isso essa persuasão aqui é tão importante. E quando se fala em persuasão, de certa forma, é uma palavra um pouco chocante, porque persuasão é uma palavra negativa, talvez até suja, vamos dizer assim, porque era uma palavra que fazia menção aos sofistas, aos manipuladores.
Quando se falava que alguém gostava de persuadir, é alguém que gostava de manipular os outros, que gostava de enganar. E talvez Paulo tenha ouvido isso diante das acusações dos falsos apóstolos, e talvez a igreja tenha colocado, Paulo gosta de persuasão e tudo mais. Paulo está falando, pois bem, eu sou persuasivo mesmo, mas a minha persuasão está debaixo do temor de Cristo. A motivação dele é santa, ele argumenta assim, ele não usa a retórica para enganar. Pois bem, eu uso o argumento porque eu tenho claramente tudo que eu faço é manifesto diante de Deus, e agora eu quero que seja manifesto também diante de vocês. Eu estou manifesto diante do Senhor, as minhas obras, e eu espero que seja diante da consciência de vocês. Diferente dos meus oponentes, que usam máscaras, que chamam atenção para si constantemente, eu estou chamando atenção para a glória de Cristo. Eu não preciso manipular vocês, porque minha vida já está exposta diante do juiz supremo. Eu sei que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Se Deus é minha verdade, eu espero, em sua consciência, que vocês também vejam isso. Deus está vendo a minha obra, Deus está vendo o que está sendo feito, eu espero que vocês também vejam. A motivação do apóstolo é santa, a revolução dessa nova criação, dessa transformação do Espírito, faz Paulo ver as coisas diferentes, e ele está expondo isso para a igreja. Ele está chamando a igreja para enxergar as coisas de uma forma distinta. Por isso, no verso 2 ele diz, porque não nos recomendamos outra vez a nós mesmos. Os oponentes de Paulo traziam cartas de recomendação, se gabavam das suas credenciais. Paulo não entra nesse jogo, eu não tenho currículo para apresentar para vocês. Vocês são meu currículo, já falei para vocês lá atrás. Quando ele fala ocasião, usa essa palavra ocasião, diante da ocasião, eu quero estar diante da ocasião que vocês tenham a ocasião adequada de reconhecer aquilo que Deus tem feito na minha vida. Ele usa aqui a expressão no verso 12, deixa eu colocar. Não queremos novamente nos recomendar a vocês, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade. Estamos dando uma ocasião diante de vocês, claramente aqui. Ocasião aqui é um termo militar, é um termo estrategista. Paulo está sendo, olha, eu estou dando uma oportunidade santa, bem militar, que é bem estratégica, para que vocês, quando os falsos apóstolos atacarem o meu ministério, vocês tenham o que dizer. Que vocês não sejam, no pior sentido da palavra, inocentes, mas vocês saibam argumentar em prol do reino de Deus. Ele está dando à igreja argumentos para que eles possam defender-se dos hereges. E ele faz isso no contraste entre a aparência versus o coração. É isso que ele vai falar. Ele define as palavras aqui, aparência, como um uso externo, eloquências, cartas, milagres. E ele vai falar do cardia, do coração, da sinceridade, aquilo que é exposto, que é interno, mas é exposto diante de Deus. Aquilo que Deus conhece e aquilo que Deus vê. Portanto, ele está fazendo um confronto e apresentando a teologia da cruz. É a aparência versus um status. A aparência diante de Deus versus um desejo de ter status diante do mundo. Não é apenas um rosto, é um status social, é uma respeitabilidade humana, é isso que eles queriam, um sucesso visível. Eles chegavam para Paulo e colocavam essa ideia. O problema não é apenas moral, arrogância, é teológico. Quem se gloria na aparência está esperando na velha criação. Está esperando no velho mapa. Está espelhando a sua vida em algo que não funciona. Eles não entenderam a cruz de Cristo. Eles não entenderam que a cruz de Cristo é a glória de Deus escondida na vergonha da morte, da cruz, da fraqueza que Cristo se colocou. Paulo quer que eles julguem pela realidade invisível da nova criação, não por uma ostentação, não por aquilo que se pode ver. O evangelho chegou, conquistou os corações, eles vislumbraram a glória de Deus, mas de repente eles começaram a olhar diante dessa chamada dos falsos apóstolos. Não, olha para cá, olha como é bonito isso.
olha como é bonito aquilo, olha como é bonito estarmos juntos, olha como é bonito esse poder, e se esquecem de olhar no poder de Cristo, daquele que é o benfeitor de todas as coisas, que se manifestou em fraqueza, e que não veio para nos ostentar, mas veio para mostrar a sua glória também em nossa fraqueza. Versículo 13, porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos juízo, é para vós outros. A maioria dos comentaristas vai utilizar a ideia de porque se enlouquecemos é para Deus, é uma acusação dos superapóstolos de falar, Paulo, quando você entrou em êxtase, quando você foi ao terceiro céu, quando você viu isso, quando você viu aquilo, você estava ostentando, isso é loucura. Não, eu acredito que não é esse o argumento, porque se a igreja tem atacado Paulo em sua fraqueza, a acusação de loucura de Paulo é exatamente aquela de ficar pregando Jesus crucificado. Para o falso apóstolo, ele não se apega ao Cristo crucificado, ele se apega ao Cristo ressurreto. Para ele, a ressurreição de Cristo automaticamente traduz em glória e ostentação para mim. Eu devo viver uma vida de glamour, de dinheiro, de poder, de tão somente felicidade. Eu não admito agora que Cristo ressuscitou viver uma vida limitada ao sofrimento. E aparece Paulo se colocando como apóstolo, pregador do Evangelho, sofrimento em cima de sofrimento. E aí? É um confronto terrível, são opostos. Esse Paulo é louco. Esse Paulo parece um louco. Esse zelo dele, essa ideia de sofrimento, essa devoção a Deus no sofrimento. Paulo estava dizendo que é diante disso que ele prega ao Cristo crucificado, que ele participa dos sofrimentos de Cristo e a igreja é convidada a participar assim. Nós estamos vivendo, almejando, por mais que já desfrutamos, como vimos no domingo passado, desse novo céu, dessa nova terra, dessa realidade do seu reino, nós almejamos a plenitude disso, chegar. E enquanto almejamos a chegada disso, nós haveremos de sofrer, de padecer. No interesse claro da proclamação do Evangelho. Por isso Paulo fala, tudo bem, eu aceito, vocês estão dizendo que eu sou louco? Tá bom, tá bom. Se para Deus eu sou louco, para vocês eu sou racional. Se eu pareço louco pelo zelo e sofrimento, é por causa da minha devoção para Deus. Mas se eu pareço racional e calmo, é para cuidar de vocês pastoralmente. Mas em nenhum momento, de qualquer forma, tem um espaço para o eu de Paulo. Paulo nunca é o centro. Ele sempre é um meio pelo qual ele proclama o Evangelho de Deus. A motivação dele é santa nesse ponto. Por isso o verso 14 e 15 ele diz, pois o amor de Cristo nos constrange. A palavra constrangir até já foi discutida por nós anteriormente, né? Um termo usado para descrever alguém preso em uma multidão, ou alguém com um exército cercado em desfiladeiro, ou alguém dominado por uma febre, também é usado, alguém pressionado, colocado diante de uma situação que ele não pode se mexer. Então significa que Paulo, ele não tem opção. O amor de Cristo exerce uma pressão irresistível sobre a sua vontade. Mas entenda bem, é o amor de Cristo, não é o amor de Paulo por Cristo, é o amor de Cristo que o constrange. Entenda, leia bem o texto. É o amor de Cristo. É aquilo que Cristo fez. A sua morte, a sua ressurreição, a sua entrega. Paulo não tem opção. Cristo agiu como um representante federal, como Adão. Um morreu por todos. Significa de Cristo nos representando diante de tudo isso. Logo, todos morreram. Isso não é apenas uma metáfora, meu irmão. A morte de Cristo decretou o fim jurídico e existencial do velho Adão. Se nós nascemos de novo, se a nova criação chegou sobre nós, há uma nova motivação na nossa vida e na nossa existência, porque o velho homem morreu. O fim de viver para si mesmo não tem mais espaço para nós. Aqui entra a teologia do sofrimento, porque agora, debaixo do reino de Deus, o reino de Deus é soberano, é a sua vontade que importa.
A nossa alegria é em fazer a vontade de Deus. Essa vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Por isso não há espaço para vivermos em nós mesmos. O pecado não apenas como um sentimento, né, como algo mal, né, como uma autonomia, mas viver para si aqui é algo negativo. A conversão é a destruição dessa autonomia, desse falso entendimento de autonomia. A ressurreição de Cristo muda todas as coisas. Ela inaugura uma nova humanidade, onde Cristo é o único Senhor e Ele é a fonte da vida. Não tem espaço para mais nada. Isso muda a nossa motivação quando entendemos as coisas. Não nos aproximamos do Evangelho, não nos aproximamos do seu reino com a motivação de ganhar alguma coisa simplesmente que nós desejamos. Quando Cristo se aproxima de nós, Ele nos apresenta a sua luz, a sua glória, mas ao mesmo tempo Ele apresenta a nossa ignomínia, o nosso pecado, a nossa fraqueza, nosso distanciamento, a nossa morte. E quando nós somos ressuscitados, nessa nova criação, nessa nova vida, é para ver a sua glória, para desejar que a sua glória seja anunciada, é para desejar servir a esse rei e esse Senhor. A motivação da igreja e do povo é essa, e não de certa forma começar a usufruir dessa nova criação como um fim onde eu me agrade nas coisas e não em Deus. Os falsos apóstolos estavam chamando a atenção para isso. Não, desfrute disso aqui, Paulo. Olhe para Cristo, desfrute da sua glória, do seu poder. Gaste, invista a sua vida em Cristo. A motivação cristã não é para o aplauso que os coríntios buscavam, mas o fato de não nos pertencermos mais. Nós somos escravos de um amor, de um sentimento. Somos servos de um Cristo, que é o Rei do Universo. Nossa motivação será distinta no nosso serviço, no nosso casamento, na nossa igreja, na sociedade, quando nos depararmos com as outras pessoas. Me falou muito forte a ideia da persuasão. Nós somos constrangidos todos os dias a não persuadir mais ninguém. Não se fala de política, não se fala de futebol mais, e não se fala de religião. Porque esses três temas são praticamente pré-estabelecidos nas pessoas. As pessoas não vão mudar de opinião, e elas são fortalecidas, e elas são regidas não por argumentos, elas são regidas pela paixão no coração daquilo que ela decidiu seguir. E aí nós somos constrangidos a não persuadir mais. E o convite de Paulo não é persuadir ninguém politicamente. O convite de Paulo não é persuadir ninguém esportivamente. Não é. O convite de Paulo é que você apresente a Cristo como o Senhor. Não desista disso. Se você entende que um morreu por todos e logo todos morreram por um. Se Cristo morreu para que eu, que sou morto, agora seja vivo, e sou vivo para viver para Ele, então a razão da minha existência é anunciar. A motivação de eu viver é continuar anunciando esse Cristo e esse Senhor e Salvador. Por isso, uma outra marca da revolução, da nova criação, é uma nova visão. Você não terá só uma motivação diferente, você vai enxergar também as coisas diferentes. A partir do verso 16, uma nova visão, o fim do julgamento pela aparência. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. Isso aqui é maravilhoso. Você não será regido pelas suas impressões, pelo seu sentido aranha. Opa, essa pessoa aqui e tal, né? O TDAH tem muito disso, gosta de ficar lendo as pessoas, né? Isso aqui eu já chegou aqui, eu já sei o que está querendo, já sei o que está percebendo, né? Já tem os seus pressupostos estabelecidos, as formas de ler, de fazer a leitura, né? Pois é, Paulo está falando que agora eu não olho, eu não enxergo mais ninguém segundo a carne, segundo o mapa antigo. Eu olho segundo a explosão da nova criação, sobre a ação do Espírito. Conhecemos a Cristo agora
não mais segundo a carne. Ele fala, né? Conhecemos a Cristo antes segundo a carne, talvez num período pré-conversão, né? Paulo via Jesus como um herege, como um amaldiçoado, Jesus como aquele que perverteu o judaísmo, né? Pois bem, a luz lhe foi revelada e agora ele não conhece mais um Messias, ou não deseja um Messias político, nacionalista, ele deseja um Messias redentor e salvador, e ele foi alcançado por ele. Há uma mudança de padrão. Agora Paulo avalia as pessoas não por sua raça, não por sua classe, não por seu status, não por seu posicionamento político, mas por Cristo. Aí mexe com a gente, né? Um país polarizado como o nosso, um desejo de defender os nossos ideais ou aquilo que nós achamos correto. E eu não tenho que querer te amar. Eu devo te amar. É Cristo. Quando eu olho para você, antes de te enxergar, é preciso que um filtro da imagem de Cristo seja colocado sobre você. É esse sentido que Paulo está chamando. A igreja a entender e olhar. É por essa ótica daquilo que Cristo fez, pela morte, pela ressurreição, pela nova vida. Por isso, os oponentes alegavam ter um conhecimento especial, talvez de um Jesus histórico, talvez eles tivessem visto Jesus, talvez tinham visões especiais, né? Isso é conhecer segundo a carne, é basear a autoridade apenas em contatos externos, porque a cruz destrói a capacidade humana natural de julgar a verdade. Não pode. Não, eles estão julgando segundo a carne. E para eles a cruz é loucura, o sofrimento é loucura. E Paulo está falando, a cruz é a salvação. Como é que vocês podem negar a cruz? Só o Espírito permite ver a glória de Deus do sofrimento. Só o Espírito vai nos permitir estar cantando, como falamos numa reunião que tivemos, cantando numa prisão, como Paulo e Silas, louvando e agradecendo o nome do Senhor, presos, esperando a morte, exaltando e bendizendo o nome do Senhor, porque mesmo diante de um sofrimento, a graça que nos alcançou, a explosão dessa nova vida, dessa nova criação, mudou a forma de ver as coisas, e o sofrimento não vai nos dominar. A expectativa de ser, de ter, de ostentar, não vai mais dominar a nossa vida. Não vai. Todo o nosso sistema de avaliação do mundo, sucesso, dinheiro, fama, é invalidado, é quebrado nessa nova criação. Versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Uma nova criatura aqui, ele talvez esteja falando de nova criatura, nós pensamos numa transformação moral, uma transformação espiritual do indivíduo, né? O velho com uma ideia do pecado, com uma ideia da culpa, passou, agora nós vivemos um novo, o Espírito, a justificação chegou. Mas aqui ele vai trabalhar uma invasão cósmica mesmo, como Seifert trabalha. Ele está dizendo uma ideia de que não é apenas eu mudei, mas o universo mudou. A chegada do reino de Deus, o escatom, chegou um novo reino, chegou o fim de todas as coisas, então tudo mudou, eu posso enxergar tudo diferente, porque tudo mudou, as coisas têm valores diferentes agora. Conhecer segundo a carne não é conhecer através do corpo físico, mas julgar pelos padrões desse século, sucesso, poder, influência. Os coríntios olhavam para Jesus na cruz e viam fracasso. Olhavam para Paulo sofrendo e viam fraqueza. Há uma invasão cosmológica, tudo mudou agora. Nós habitamos numa nova esfera, de uma nova realidade, de uma nova dimensão. As coisas para nós são diferentes. O que o mundo chama de loucura, Paulo vai chamar de glória, da glória de Deus. Onde você vê derrota, a cruz, Paulo vê a vitória de Deus, vê a vitória do seu povo. A nova criação é uma nova realidade objetiva, criada por Deus do nada, para nós vivermos distintamente nesse mundo. E isso é fé. As circunstâncias vão dizer diferente, porque você vai lidar com a perda, vai lidar com o sofrimento, vai lidar com a injustiça,
vai lidar com a maldade, com a crueldade dos outros, e ainda assim a sua resposta agora diante do reino de Deus é glorificar ao Senhor diante de tudo isso, porque isso não é capaz de romper a esfera da realidade do reino de Deus que te trouxe uma nova vida. Agora nós usamos um óculos, bom, não o meu é ruim, então eu tenho que acertar um óculos. Ainda não acertei o óculos, mas o óculos da nova criação é um óculos que vai nos fazer enxergar nitidamente as coisas. Ele não inveja o ímpio, o rico. Ele não despreza o pobre. Ele vê a realidade ocultada pelo mundo, mas mostrada pela fé. Você entende que as coisas devem ser vistas diferente. Não só a sua motivação vai mudar, mas a sua forma de ver as coisas também será diferente. Nós também podemos observar a revolução da nova criação. Uma terceira marca, você terá uma nova missão. Versículos 18 e 19 nos dá uma ideia. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Tudo isso provém de Deus. Deus decide legalmente não contar os nossos pecados, não nos determinar a morte como um pecador, mas por sua graça nos salvar. Tudo provém de Deus. A reconciliação é um ato unilateral de Deus, o Criador. O mundo não pediu paz, mas Deus impôs a paz através da cruz. Ele pôs em nós a palavra. E aí Paulo vem trazendo dentro desse contexto, do versículo 18 e 19, que nos diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Quando ele fala de que Deus proveu tudo isso e nos deu o ministério da reconciliação, Paulo não está fazendo nada, tudo é Deus que está fazendo através dele. Mas é preciso que a igreja entenda diante desse ministério da reconciliação que aquilo que Paulo está fazendo provém de Deus. O pregador aqui não apenas carrega a mensagem, mas ele se torna um local onde a reconciliação de Deus se torna audível, eficaz e possível. Isso precisa ser entendido pela igreja. Muda toda a concepção de missão e daquilo que se faz. A reconciliação, Paulo entende, é promovida por Deus, ele é apenas um utensílio. Verso 20 diz: de toda sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. A palavra presbiteus, ou embaixador aqui, como ele utiliza, não é um mero mensageiro, é um representante máximo de um imperador. Rejeitá-lo é rejeitar o próprio rei. Então entenda bem, humildade não é um desconhecimento daquilo que você é. Por mais que Paulo se apresente como servo, ele clame, né? Eu clamo, eu imploro a vocês. Ele vai usar esses termos para a igreja de Corinto. Ele de maneira nenhuma vai deixar de reconhecer aquilo que Deus fez através dele e a posição que ele tem diante de Deus como um embaixador da parte de Cristo. Quando a igreja despreza aquele que está trazendo a palavra, a igreja está desprezando o próprio Deus. Esse peso dessa palavra embaixador é muito forte. Então há um paradoxo mesmo. O cargo de autoridade que ele recebe é muito alto, mas a humildade de rogar, de suplicar, continua nesse serviço. Não é porque ele ocupa essa posição que o seu trabalho não é de servir em todas as condições. É tão importante ver a maturidade de Paulo aqui. A missão dele é clara, de ser essa autoridade dada por Deus, mas continuar servindo em todo o tempo essa igreja. Paulo já podia ter dado um tchau para essa igreja de Corinto há muito tempo. Talvez qualquer um de nós aqui, numa situação como essa, mas já tá demais, eu não aguento mais isso, poderia ter dado um tchau para ela. E Paulo não faz isso. Ele se vê como um porta-voz, como um embaixador responsável para anunciar
o evangelho àquela igreja. Deus exorta aquela igreja através do apóstolo. É a própria voz de Deus chamando os rebeldes para fugir de toda a sua rebeldia. O apelo é para que a igreja de Corinto pare de lutar contra o evangelho que Paulo anuncia e de lutar contra o próprio Deus. Isso é muito forte. Às vezes nós pensamos numa militância simplesmente externa. Satanás e as suas hostes se levantando contra Deus, mas às vezes nós mesmos temos sido empecilhos para a manifestação da glória de Deus. Por isso que no verso 21 ele diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Aqui ele leva ao cume mais alto a ideia de soteriologia, de salvação. Ele vai enfatizar esse aspecto judicial e substitutivo mesmo. Cristo não foi apenas, presta atenção nisso, não foi apenas tratado como um pecador. Ele foi feito pecado. No meu e no seu. É o que o texto diz. Ele não tem pecado, ele é imaculado, mas ele foi feito pecado. É assim que Paulo diz. Ele entrou na esfera da maldição, da morte, da ira de Deus, para que nós pudéssemos entrar na esfera da justiça de Deus. Pense bem nisso. Às vezes nós não compreendemos essa ideia da justificação muito claramente. Presta atenção. Cristo tomou o nosso lugar maldito. Pensa no ser humano mais miserável e maldito possível. Não é você não. Pode pensar. Você vai imaginar a ignomínia. Cristo se fez na mesma condição deste. Mas não só se colocou no lugar deste que é tão maldito. Ele colocou esse, que é o mais maldito, que sou eu e você, no lugar de uma justiça de filho de Deus. Não é que ele fez você justo. Ele fez você na justiça dele. Ele fez você filho de Deus. É a justiça não de um homem sem pecado, é a justiça do Filho de Deus. Você consegue entender que é mais alto ainda? Ele fez uma troca impossível, a nossa podridão pela santidade máxima. Porque houve esse intercâmbio, agora existe a grande embaixada de Deus, a igreja, o seu povo. Fomos constituídos assim. E eu gostei muito dessa frase do Seifert. Ele diz assim: Deus não grita do céu. Ele fala através de nós. Deus não grita do céu. E qual é a minha motivação, a minha visão, a minha disposição, a minha missão agora, se não anunciar como esse embaixador que somos, esse reino e a glória desse Senhor? Paulo, então, concluindo, ele olha para os superapóstolos de Corinto com os seus currículos brilhantes e ele diz: vocês estão brincando de religião, um velho mundo, com velhas perspectivas, tudo isso já ficou para trás. Deus invadiu a história, se é que eu posso usar essa expressão, porque toda a história pertence a Deus, mas Deus eclodiu a sua graça e o seu amor através do seu Espírito. E depois da cruz, o derramamento do Espírito agora sobre nós, Ele jogou o nosso pecado, Ele matou a nossa velha natureza, Ele nos deu a sua ressurreição, Ele inaugurou um novo mundo, uma nova criação que eu e você devemos desfrutar. O Catecismo de Heidelberg diz assim no domingo 1: qual é o teu único consolo na vida e na morte? Que não pertenço a mim mesmo, mas de corpo e de alma pertenço ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Essa é a razão da nossa existência. A nossa forma de ver as coisas precisa mudar. A nossa forma de nos entendermos precisa mudar. A nossa missão, a razão de existirmos, de estarmos aqui, muda. Para quem busca o sucesso na igreja, vai encontrar tropeço. Não vai encontrar necessariamente nenhum compromisso santo com Deus. Para quem se sente culpado, lembre-se da justificação
da grande troca, do grande intercâmbio entre Cristo e você. Você não precisa viver debaixo da culpa. Para quem ainda não tem uma missão, ou não sabe a razão da sua existência, lembre-se que nós somos a embaixada de Deus, nós somos a igreja de Cristo, pronta com uma missão a anunciar o seu reino para a sua glória. E Paulo chama essa igreja: reconciliai-vos com Deus. Reconciliai-vos. Uma igreja que não entendia adequadamente a posição que ocupava, não tinha a visão adequada. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A nossa mensagem agora, antes de entendermos o seu reino, é uma mensagem que nos conclama uma reconciliação. Mas agora que nós entendemos o seu reino e a sua glória, a nossa mensagem é de reconciliação. Você pode trazer uma mensagem de reconciliação. Ao invés de anunciar ou de focar as coisas, talvez, não sei como evangelizar, eu não sei como anunciar. Não foque nos problemas necessariamente das pessoas, mas foque no maior problema que existe. Há uma inimizade entre você e Deus. E Deus, através da sua palavra, está procurando os seus filhos perdidos. E eu estou anunciando essa mensagem, esse reino. E se você entende assim, se a mensagem alcançou o seu coração, reconcilie-se com Deus agora. Reconcilie-se. Entenda que Deus não deve ser seu inimigo, que você não deve viver debaixo da ira, que você não deve viver debaixo desse mapa que faz apontamentos de coisas que não são mais reais, que não têm utilidade nenhuma. Tudo já foi destronado e destruído pelo poder, pela glória de Deus manifestada na cruz do Calvário, na morte e ressurreição e derramamento do Espírito sobre a sua igreja. Pedimos que vocês se reconciliem com Deus, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que a graça do Senhor nos acompanhe. Que essa nova vida, que a revolução que a nova criação proporcionou, nos permita não sermos pessoas alienadas, desconectadas daquilo que Deus está fazendo. Porque é somente no entendendo a graça, a misericórdia e o poder de Deus é que eu e você seremos capacitados a lidar diante das circunstâncias mais adversas. Quantos de nós talvez não poderia trazer exemplo de pessoas que passaram por problemas e falaram assim: eu não sei como essa pessoa suportou isso. Sei sim. Sei sim. Pelo poder, pela glória, pela graça do nosso Senhor e Salvador, pela reconciliação que Deus fez através do seu Filho, nos tirando das trevas para a luz e nos conduzindo ao reino do Filho do seu amor, uma nova realidade. Para nós o que mais importa não é o que importa para o mundo. E isso precisa ficar claro e evidente, para que o mundo veja a glória de Deus sobre nós. No nome de Jesus. Amém.